Existe um tipo de presença que não entra na sua vida como algo que se explica. Ela entra como ruptura. Não é alguém que você entende, é alguém que faz o entendimento falhar. E quando isso acontece, o problema deixa de ser o outro. O problema passa a ser aquilo que dentro de você começa a perder forma. Julia Kristeva chama de estrangeiro aquilo que não pertence totalmente a nenhum lugar. Mas Johann Liebert não se encaixa nem mesmo nessa definição de forma simples. Ele não é apenas o que vem de fora. Ele é aquilo que nunca foi fixo o suficiente para ser colocado dentro ou fora de qualquer sistema. Ele aparece como alguém humano, mas a sensação que ele provoca é a de uma instabilidade na própria ideia de humanidade, como se a categoria humano não fosse suficientemente sólida para contê-lo sem deformar. E é aqui que o conceito de objeto começa a fazer sentido. Para Kristeva, o objeto não é simplesmente o que causa nojo ou repulsa. É aquilo que o sujeito precisa expulsar para continuar sendo sujeito. O que ameaça dissolver as fronteiras entre eu e aquilo que não pode ser eu. Mas com Johann, não existe apenas rejeição. Existe uma espécie de colapso interno em quem o encontra. Não é só medo, é desorganização. Como se algo na estrutura simbólica do outro começasse a perder consistência. O que ele ativa não é apenas um terror externo, é uma instabilidade interna que já estava lá, mas sem nome. E isso leva ao semiótico. Antes da linguagem organizada, existe aquilo que Kristeva chama de semiótico, ritmo, pulsão, afeto sem forma definida, aquilo que ainda não foi totalmente capturado pela linguagem e pela ordem simbólica. O simbólico organiza, dá nome, define limites, produz identidade, mas o semiótico escapa. E certos personagens não precisam destruir a linguagem diretamente. Basta que a presença deles faça a linguagem perder sua estabilidade. As palavras continuam existindo, mas começam a parecer insuficientes para sustentar o que está sendo sentido. É como se o discurso ao redor começasse a falhar não por erro, mas por excesso de tensão. Johann não precisa convencer ninguém de nada. Ele não opera pela força da argumentação. Ele opera pela erosão do sentido. A realidade ao redor dele não se rompe de uma vez. Ela vai perdendo consistência aos poucos, como se a estrutura simbólica que sustenta o mundo começasse a ceder por dentro. E quando você observa isso pela lente da treta de sombria, narcisismo, maquiavelismo, sadismo e psicopatia, algo ainda mais inquietante aparece. Não porque ele seja simplesmente um tipo psicológico, mas porque ele parece dispensar as mediações que normalmente organizam esses traços. Não há performance evidente, não há excesso de expressão. Há uma espécie de neutralidade que torna tudo mais difícil de localizar. Mas Kristeva ajuda a deslocar essa leitura. O ponto não é o comportamento em si, mas o efeito estrutural que ele produz. A forma como reorganiza o espaço simbólico ao redor, fazendo com que o outro perca suas referências internas de estabilidade. E então surge a ideia mais desconfortável de todas. O estrangeiro não é apenas ele. O estrangeiro também é aquilo que em nós não conseguimos reconhecer como pertencente a nós mesmos. O objeto não está apenas no outro. Ele aparece quando aquilo que deveria ter sido expulso retorna sem aviso, rompendo a separação entre interior e exterior. É por isso que certos personagens não funcionam apenas como vilões. Eles funcionam como interrupções da certeza, como fissuras na ideia de que o humano é algo estável. Johann Liebert não é apenas uma figura narrativa. Ele é uma forma de instabilidade. E talvez o mais perturbador não seja o que ele faz dentro da história, mas o fato de que, ao tentar compreendê-lo, algo em nós também começa a perder nitidez, porque o verdadeiro impacto não está nele. Está naquilo que ele revela como possível dentro da estrutura humana. O que Kristeva sugere, mesmo sem dizer diretamente nesses termos, é que a identidade não é uma estrutura sólida. Ela é uma organização frágil, constantemente ameaçada por aquilo que precisa excluir para continuar existindo.
E quando essa exclusão falha, não surge apenas confusão. Surge algo mais profundo, o retorno do que não deveria retornar. O abjeto não é um erro externo, é uma condição estrutural da existência simbólica. E o estrangeiro não é apenas quem vem de fora, é também aquilo que, dentro de nós, nunca foi totalmente integrado. Johann, nesse sentido, não é uma exceção. Ele funciona como um ponto de ruptura, um lugar onde a linguagem, a moral e a identidade deixam de operar como garantias. E quando isso acontece, não sobra apenas o medo, sobra a percepção de que aquilo que chamamos de humano talvez seja apenas uma superfície temporária sobre algo muito mais instável. E é exatamente por isso que esse tipo de figura não desaparece da mente facilmente. Ela não termina quando o vídeo acaba. Ela continua operando como dúvida, como eco, como fissura. Se inscreva no canal, clique em compartilhar e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais. E lembre-se, isso é Cristeva.